Pai Celestial, nosso Pai de amor, de misericórdia, o soberano, Criador dos céus e da terra. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, mediante Teu Filho amado Jesus Cristo, que nos amou e entregou a sua vida em prol dos pecadores, mas arrependidos e que são novas criaturas, através do Teu Santo Espírito. Graças Te damos, ó Pai, pela inundação, nos méritos do Teu Filho amado, pelo sangue derramado por nossas vidas. E eis-nos aqui, ó Pai, ligados no Teu Filho amado Jesus Cristo, clamando pela Tua misericórdia, pela Tua presença, pelo Teu conhecimento e sabedoria e pela luz que nesta noite vai clarear nos nossos corações e nas nossas mentes, pois a Tua luz, a Tua palavra, ela nunca volta vazia. Ela tem um poder transformador que regenera cada nervo, cada neurônio, amplifica o nosso lóbulo frontal e temos um intelecto superior vindo dos altos céus. Continue, ó Pai, a derramar as bênçãos, a Tua glória, o Teu poder sobre o Teu povo. E nesta hora, eu rogo pelo Teu Santo Espírito, para que fale através do Teu servo, o irmão Marlon, o guerreiro dos altos céus, que tem levantado e resgatado muitas almas, ligadas nos altos céus. Seja conosco nessa noite, nos fortaleça, derrama tuas bênçãos na casa de cada um dos meus irmãos queridos e nos lares dos familiares, que possamos ser luz, tochas acesas no meio das trevas. Isso tudo eu te rogo, Pai, na misericórdia e no amor que há no nome de Jesus, o teu Filho amado. E toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti e ao teu Filho. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, meus amados. Amém, amém e amém. Mais uma vez, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja bem. Ainda, em continuidade, hoje nós finalizaremos o capítulo 3 e, consequentemente, finalizaremos a carta dos Tessalonicenses. E foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar ajuda no governo civil. Isso preparou o caminho para o desenvolvimento da igreja romana, do papado. E Paulo disse, que a apostasia traria a revelação do homem do pecado. Assim como ele disse em 2 Tessalonicenses aqui, capítulo 2, verso 3. E assim a apostasia da igreja prepararia o caminho para a formação da imagem da besta. E a Bíblia declara que antes da segunda vinda do Senhor Jesus, haverá um estágio de declínio religioso semelhante ao dos primeiros séculos. Nos últimos dias, a palavra diz, sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. E a Bíblia diz que eles também têm aparência de piedade, portanto, também nega o poder e a eficácia de Deus. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso do 1 ao 5. E a palavra também diz que, mas o Espírito expressa que nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé, por darem ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1.
Então Satanás operará com todo poder e sinal e prodígio de mentira, com todo o engano de injustiça e todos os que não receberam o amor da verdade para serem salvos serão deixados livres para aceitar a operação do erro, para que creia na mentira. E quando tal estado de impiedade for alcançado, serão manifestos os resultados que havia ocorrido nos primeiros séculos. Hoje nós temos visto a ampla diversidade de crenças nas igrejas protestantes, e muitas vezes ela é vista como uma prova definitiva de que nenhum esforço para assegurar a uniformidade forçada poderá jamais ser empreendida. Mas tem havido por anos nas igrejas de fé protestante um sentimento de forte e crescente em favor de uma união baseada em pontos comuns em suas doutrinas. Sabemos que a apostasia abriu, digamos assim, uma grande avenida, né, para que a Igreja Romana ela surgisse e ela viesse a fazer tudo o que foi feito. Contudo, nós sabemos que havia a profecia e a profecia precisava se cumprir à risca. Então, de igual modo, nós também vivemos nessas últimas horas desse mundo, né, em um grande cenário de apostasia, aonde nós vemos, né, o declínio aí daqueles que professam a fé cristã. Bem, Paulo agora, no capítulo 3, eu já convido você a pegar sua Bíblia ou abrir o seu aplicativo para nós irmos à leitura deste último capítulo. E no capítulo 3, verso 1, Paulo diz: Finalmente, irmão, orai por todos nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não estáis só, praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nesses primeiros versos, o apóstolo ele se dirige à igreja de Tessalônica e Paulo aqui ele faz um apelo para que os irmãos de Tessalônica pudessem ali continuamente orar para que essa palavra fosse propagada também em outros lugares. Da mesma forma que essa palavra prosperou ali no meio dos tessalonicenses. Bem, quando Paulo ele adentrou ali no complexo da Macedônia, nós vimos que ao longo dessas cartas que nós lemos, a dificuldade que o apóstolo encontrou para poder fixar ali as comunidades. Contudo, o poder de Deus estava sobre a vida através do Espírito e Paulo ele foi vitorioso em tudo aquilo que ele estava predisposto a empreender. Paulo também ele pede para que os irmãos interceda por ele, e não só por ele, mas também por aqueles que acompanhavam ele nessas viagens missionárias, né, para que ele também fosse guardado, né, do maligno, principalmente. Os versos 6 em diante, Paulo vai tratar das práticas, né, dos quais os tessalonicenses deveriam continuar. E ele diz: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeste. Pois vós mesmos estáis cientes do modo em porque vos convém imitar-vos. Isto, visto que nunca nos partamos desordenadamente entre vós.
nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos a esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos o exemplo em nós mesmo, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não trabalha, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus, que, trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. E vós, irmão, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fiques envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverti como irmão. Bem, Paulo agora ele vai tratar de algumas questões que estava sendo ali empregado aos Tessalonicenses. O que acontece aqui? Havia ali o boato, né? O boato, não, a volta de Cristo ali, eles aguardavam a volta de Cristo, resolveram todo mundo cruzar os braços, ou pelo menos parte de alguns, e agora eles começaram a ficar pesado para os seus irmãos. Então, o apóstolo aqui, ele encorajou a que eles rejeitassem, né? Tanto ali a questão daqueles falsos profetas que anunciavam ali de uma forma fanática a vinda de Cristo, como também aqueles que não trabalhavam. Então, Paulo escreveu ali para os Tessalonicenses e pediu também para que eles o ademoestassem, né? Não como inimigo, mas como irmão. Em Romanos capítulo 16 e o versos 17, Paulo também, Romanos 16, 17, Paulo diz: rogo, irmãos, que notei bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que apresentei. E ele diz: afastai-vos dele. Também lá em 1 Coríntios capítulo 5, 9 ao 13, Paulo vai tratar dessas questões. E o texto de 2 Timóteo 3, 1, que é o caráter dos homens dos últimos dias. Bem também como Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11, aonde Paulo também ele diz: evita o homem facioso, depois de ademoestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Paulo ele vai trazer todas essas questões. Também em Mateus capítulo 18, o Senhor Jesus ele também nos dá uma preciosa lição a respeito daqueles que devem ser tratados dessa maneira na comunidade. O verso 17 do capítulo 18 de Mateus, Cristo diz: e se não atende, dizei-o à igreja, e se recusar ouvir a igreja, considerai como gentil e publicano. E em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra, terá sido também desligado no céu. Em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, será-lhe-á concedida por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio
deles. O verso 10, Paulo afirma: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém que não trabalha, também não coma. Aquele que não trabalhar, também não coma. E Paulo, ele traz essa afirmação. Se alguém não trabalha, também não coma. E ele aplica não somente na vida espiritual, mas também nas coisas terrenas temporais. E Paulo não só exercitava as suas habilidades físicas no trabalho comum, sem nenhum sentimento de que estivesse sendo rebaixado ou degradado, e sem qualquer descontentamento, mas ele suportava o fardo, enquanto ao mesmo tempo exercia a mente para avançar e progredir no conhecimento espiritual. Ele ensinava e praticava as lições que ele defendia. Teve repetidas visões de Deus e, pela luz que lhe fora dado, sabia que todo ser humano precisa exercitar a mente e os músculos e os tendões. E este fiel discípulo e apóstolo de Cristo se dedicava sem reserva ao serviço de Deus. O verso 8, voltando, Paulo disse: olha, jamais comemos pão às custas de outrem. Pelo contrário, com labor e fadiga, de noite e de dia. Paulo, ele fazia tenda. Ele era um construtor de tenda. E quando ali havia uma supremacia romana, então o imperador Cláudio deporta os judeus de Roma, volta dali Áquila e Priscila, e Paulo ali se uniu a eles, porque eles tinham a mesma profissão. E Paulo viveu ali com eles durante algum período, passou a morar com eles e passou a trabalhar, fazer tenda. Ou seja, Paulo passou a se alimentar do seu próprio trabalho, do seu próprio suor. Que contraste para os dias que a gente vive, não é mesmo? Aonde os membros depositam seus dízimos e oferta para sustentar os homens que não têm compromisso com a palavra de Deus. Paulo também, em Éfeso, ali em Atos capítulo 20, versos 18 em diante, a Bíblia diz: e quando se encontraram com eles, Paulo manda chamar ali os presbíteros, e quando se encontraram com eles, disse-lhe: vós também sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ou seja, desde que o primeiro dia que Paulo entra na Macedônia, ele não procurou ficar ali, né, dependente das pessoas. Ele foi exercer o seu trabalho laboral e também o seu trabalho espiritual, do qual ele teve ali o propósito e o chamado de Deus. O verso 19, Paulo vai dizer: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. E testificando, tanto aos judeus como ao grego, o arrependimento para com Deus e a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me espera cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei
pregando o reino, não verei mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Então, Paulo, quando ele entra no complexo da Macedônia, é sobre lutas, humilhação, provações e principalmente daqueles que professavam muitas vezes a mesma fé. Seria os judeus que não aceitavam ali o cristianismo. Então, eles, ao tempo todo, eles armavam ali ciladas para o apóstolo Paulo. Contudo, também o apóstolo, ele era muitas vezes encorajado, e pelo próprio Senhor ele era encorajado. Ele disse: Paulo, não temas, eu sou contigo. Da mesma forma que o Senhor também é conosco hoje. E não devemos temer. Também devemos buscar trazer com que o Evangelho ele alcance pessoas por meio do nosso próprio trabalho laborial. Não somente espiritual, mas também por força do nosso próprio trabalho. E isso Paulo estava estimulando ali os Tessalonicenses, uma vez que eles já vinham nessa crescente. Então o apóstolo ele também dizia: olha, vocês continuam. Contudo, havia ali um grupo que resolveu viver na ociosidade. Eu até comentava com a irmã Michele sobre isso a semana passada, quando ela tratou ali dessa questão, né, onde o mundo inteiro é sustentado pelos governos, né, e vive nessa prática de ociosidade, onde as pessoas não têm ali uma atividade, e muitas delas se recusam, né, a trabalhar, uma vez que elas são sustentadas pelo próprio governo. Bom, a ociosidade é pecado, e Paulo, ele entendia tudo isso. Então, ele sabia que se ele ficasse algum tempo ali sem exercer um trabalho, em algum momento, a ociosidade iria tomar conta dele. Assim são os que hoje não desenvolvem nenhum trabalho, nem espiritual e nem os trabalhos laboriais. E devemos hoje ter cuidado para não associarmos com aqueles que, por sua conduta, coloca-se como uma pedra de tropeço no caminho de outros. Caso alguém não preste obediência, segundo aqui a passagem da qual Paulo se refere, nos versículos 13 a 15, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai, nem vos associei com eles, para que fiquem envergonhados. Todavia, Paulo diz: não considere como inimigo, mas adverte como irmão. E se ele se recusar à ademoestação do servo do Senhor e segue a sua própria vontade, sobre a sua própria inspiração, ele é liderado por aquele que é o autor da rebelião, o próprio Satanás. E ele terá que arcar com a sua própria ruína, caso ele não der ouvido à palavra de Deus ou à palavra pregada pelo servo do Deus vivo. Os versículos finais, Paulo vai saudar com a paz. E ele diz: ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz e a circunstância. O Senhor seja com todos. Mesmo os servos do Deus vivo, passando por aflições e provações nesse mundo, a palavra diz: eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo dá. São as palavras do próprio Mestre Jesus. E Paulo, muitas vezes na sua humilhação, muitas vezes nas suas perseguições, ele se sentiu confortado. Estamos diante de um grande tempo de prova, mas temos paz com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Essa paz nós não encontramos no governo. Essa paz nós não nos encontramos nos templos de pedra. Essa paz nós encontramos no Senhor, no próprio Salvador Jesus Cristo e na sua palavra. Essa mesma palavra que é proclamada nos últimos dias é a palavra que o príncipe da paz nos concede. A paz que não vem dos tronos humanos, a paz que não vem em acordos de nações, mas a paz que só existe nele, só existe no céu. A paz que existe somente no Salvador Jesus Cristo. Não somos os pregadores de paz e segurança, somos os pregadores da paz universal em Cristo Jesus. Para isso, Cristo nos comissionou como seus embaixadores. E essa paz, é essa paz que Paulo finalizou a carta aos Tessalonicenses. E no final ele autentica com o seu próprio punho estas palavras. E como era costumeiro do apóstolo, ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Temos uma obra a fazer. E essa obra não é em um tempo de paz. É num tempo de guerra. É num tempo em que aqueles que professam ser cristão transgride a palavra de Deus. E por que isso acontece no meio do cristianismo? Porque o transgressor da lei moral, ele emprega todos os ardios para que possa cegar os homens ao verdadeiro caráter. E nós somos advertidos de que nos últimos dias ele trabalhará com todo sinal e prodígio de mentira. E continuará a trabalhar com esses sinais e prodígio até o fim da graça. E para usá-lo como prova de que ele é um anjo de luz. E não é. Ele é um anjo de trevas. E ele tem trabalhado. E ele vai continuar trabalhando. No meio daqueles que professam o amor da verdade, mas que não acolheram para serem salvos. E a palavra nos adverte: é preciso estar vigilante. É preciso estar vigilante. O mundo caminha para o seu término. E da mesma forma que a igreja primitiva, ela saiu da simplicidade do evangelho, de igual modo, o mundo religioso vive na mesma prática. Naquela ocasião, eles abriram o caminho para o papado. E nos dias que vivemos, abrirá o caminho novamente para a supremacia de Roma. Tempos trabalhosos. Mas aqui nós temos recebido as orientações da parte do Senhor. Ninguém precisa cair, mas é preciso manter-se em um estado de vigilância. E somente no estado de vigilância, no exame das Escrituras e orando, se consagrando ao Senhor, podemos dia a dia crescer na luz da aurora de Cristo. E todos nós, meus amados, somos convidados a brilhar em um mundo de trevas. O cristianismo atual, das muitas denominações, veem as coisas da mesma forma. Está tudo nivelado, sem contar os que dormem em berço esplêndido. E Paulo trouxe, em detalhes, principalmente no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, qual seria a armadilha do inimigo. Contudo, como igreja de Deus, nos últimos dias, precisamos trabalhar em nome do Senhor Jesus, para que essa unidade ela continue a crescer, crescer e crescer. E todos nós, como
o último homem, iremos falar de uma mesma forma, de um mesmo evangelho. E é para isso que, pela graça de Deus, esse canal foi levantado, para que todos falemos a mesma língua. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos e que o Espírito de Deus venha confortar cada um de vocês nessa jornada. E que em meio a lutas e tribulações possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, para a glória do seu santo nome. Amém. Daremos Amém. continuidade nesse trabalho e amanhã iniciaremos 1 Timóteo. E enquanto aqui o Senhor nos permitir, vamos continuar nessa jornada, todos os dias, buscando nas Escrituras. E todos nós somos convidados a não somente a participar no momento da ministração, mas que todos nós possamos, nas nossas horas do dia, ali na qual o Senhor nos concede, fazer a leitura desses capítulos. E veja como eles são importantes e fundamental para a Igreja de Deus nos últimos dias. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. E eu convido, se possível, o irmão Eduardo nos dirigir nessa oração final, para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Vamos posicionar, ficar aqui de joelho. Os que puderem, sintam-se à vontade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador, mantenedor de todo o universo, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, por termos iniciado, termos feito todas as nossas atividades e termos chegado ao final desse dia vivo, em paz. Que muitas pessoas iniciaram, mas não conseguiram chegar ao final do mesmo em paz, quem sabe com as suas vidas. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos pela sua misericórdia, pelo seu amor para conosco, até então, até o presente momento. Mas também nós queremos te agradecer pelo alimento que tivemos nessa noite, tua palavra. Que a tua palavra venha chaguar em nossos corações. Cada palavra que foi dita, venha de encontro. E que o Senhor trabalhe de uma forma poderosa, que o Senhor nos mostre onde estamos errando, porque por nós mesmos nós não conseguimos enxergar. Mas nos mostra, Pai, através do teu Espírito Santo, para que possamos para que possamos cada dia nos achegarmos a Ti. Obrigado por tudo. Dá-nos o restante de noite abençoado na Tua santa, maravilhosa presença. Acampa Teus poderosos anjos ao nosso redor, bem como de todos os nossos familiares, de perto e de longe. Abençoa cada pessoa aqui presente nesse grupo, nessa noite, bem como a todos os seus familiares. Nós te oramos, nós te agradecemos, não porque mereçamos, mas pelos méritos santos de Cristo Jesus, do Filho amado. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Bom descanso a todos. E até amanhã. Em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Boa noite. Até o nosso próximo encontro.